Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia, a uma manhã extraordinária que o Senhor preparou para nós. E nós te convidamos hoje a continuar conosco aqui nessa jornada de leitura da palavra. Hoje nós iremos ler 24 a 26 de 1 Crônicas. Nós já estamos aí quase finalizando o livro, caminhando para o fim. E muitas coisas têm sido esclarecidas nesse meio de caminho aí, né? Muito aprendizado, muitos exemplos têm sido realmente deixados aí para nós, de como fazer certo, de como, mesmo tendo todo esse conhecimento, é claro, nós somos humanos, acabamos cometendo alguns erros, mas nós te convidamos hoje a aperfeiçoar em amor, o amor de Cristo, que padeceu por nós na cruz, que sejamos nós prontos realmente para estar a cada dia buscando estar melhor, buscando essa cura diária dos nossos vícios, emoções, das nossas vontades, né? Vontades que muitas vezes não agregam, que causam transtorno em qualquer das áreas da nossa vida, principalmente nos relacionamentos. Então, que hoje possamos realmente olhar aí para esses exemplos, modelar essas pessoas, quem deve ser modelado, né? E evitar os erros que cometeram lá. Porque não existe ganho maior que você aprender com o erro das outras pessoas. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo. Verdade. Aprender com os erros dos outros é melhor do que a gente errar, né? Aprender com o nosso. Ai, muito. Então Vamos vamos, Denise, começar, tá então. pegando? Denise falou que vai atrasar um pouquinho, então a gente já inicia e ela entra aí ao Então, longo da live. fechar os olhos para se conectar ainda mais com o Senhor, atrair a presença dele. Vamos nessa. Pai, te rendemos graça, te louvamos, te agradecemos, glorificamos por mais um dia de vida. O seu amor, Deus. Te apresentamos este dia, o renovo, Deus. E que ele seja conforme a sua vontade. Amém. Deus, apresentamos a nossa casa, nossos familiares, apresentamos o país. E que o poder do Espírito Santo, meu Deus, venha tocar cada um filho seu, cada cristão, Deus, para se levantar neste tempo e tocar aqueles que ainda não são, meu Deus, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser sempre glorificado. Te apresentamos este momento, e o Espírito Santo se move para a honra de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos de 1 Crônicas 24, na versão Almeida Revista Corrigida. Isso. Pronto, vamos lá. E quanto às filhas de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes da família do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes da casa dos pais, mais dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes, Isadoc, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas,
Uma dentre a casa dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Geor e Aribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arum, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miame, a sétima a Racóis, a oitava a Bias, a nona a Jesua, a décima Secanias, décima Eliasibe, do décima Jaquim, a décima terceira Rupá, décima quarta Jezabeabe, décima quinta Bilga, décima sexta Imer, décima sétima Rezi, a décima oitava Rapizes, décima nona Petaias, vigésima Jezquiel, vigésima primeira Jaquim, vigésima segunda Agamu, vigésima terceira Dalaías, vigésima quarta Masaías. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, e Isias era o chefe. Dos Isaaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Male e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno e Sorão e Zacur e Ibri, de Male, Eleazar, este não teve filho, dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Mose, Male e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos menores lançaram sorte, igualmente como seus irmãos, filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok, e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Conseguiu lhes pegar alguma coisa? Claro, isso aqui é só questão de censo mesmo, né? De divisão, que Davi divide os sacerdotes em 24 turnos, que os sacerdotes vieram da linhagem de Arão, né? Da tribo de Levi. E aqui foi feita a divisão em ordem, tudo direitinho. Para quê? Nós vimos nos capítulos anteriores que Davi, ele honrava tanto o Senhor, o coração dele inclinado, e ele entendia que ele era o líder, como os demais não conseguiram atingir esse nível de conhecimento. Que por ele ser o líder, ele era o responsável em fazer a conexão do povo com Deus. Não bastava que ele, como líder, fizesse isso. Ele precisava que o povo também se achegasse. Ele entendeu que o Senhor entregou o povo para que ele conduzisse. E essa é a função de um líder. Bom dia, Denise, seja bem-vinda. Deixa eu admitir, Denise. A função de um líder é trazer clareza. Os subordinados estão ali, eles querem muitas vezes fazer, mas não sabe como, não entende como. Então aqui, Davi, ele se preocupava muito com essa questão. E aí, nós vimos nos capítulos anteriores. Bom dia, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Liz. Bom dia, Alex. Bom dia. Nós vimos nos capítulos anteriores. Não, que isso. Que ele se dedicava a trazer outras pessoas
também sobre a liderança dele, que conduzisse esse povo. Ele, Davi, não era capaz, né? Como que ele sozinho, tantas coisas para cuidar, não conseguiria fazer isso. Mas ele se empenhou grandemente em subir, ou seja, em constituir esses homens para essa liderança religiosa. Assim como os demais reis, todo reino não tem o general, não tem o responsável por isso, responsável por aquilo. Então Davi fez esse treinamento pesado e fez esse censo, fez essa divisão de líderes para treinar o povo de forma a chegar-se ao Senhor. E aí nós vimos nos capítulos anteriores, que foi estipulado, a primeira vez que ele trouxe a arca, foi feita uma adoração, culto, tudo, e ensinou para o povo como louvar o Senhor. Lembra de 1 Crônicas 16? Louvai ao Senhor sobre todas as coisas. E aquele cântico maravilhoso. E após fazer isso, ele ensinou o povo que fizesse isso continuamente. E aqui ele levanta vários líderes para orientar o povo, para estar realmente ensinando. E quem poderia fazer isso? Era apenas os da tribo dessa tribo aqui de Levi. Eles eram pessoas qualificadas por Deus. Essa tribo foi escolhida para poder ter esse contato religioso. Todos os sacerdotes só saíam dessa tribo. As pessoas que realmente poderiam aproximar da arca era dessa tribo, que veio lá de a descendência de Arão também. Então aqui no 24 a gente vê essa grande preocupação. E quando a gente traz isso para os nossos dias de hoje, gente, o que significa? Nós somos os líderes do nosso lar, da nossa vida, da nossa casa. Nós temos o quê na nossa casa? Quem já tem filho, ou quem ainda não tem, não constituiu, nós estamos sendo treinados para ser líder, para exercer essa liderança, essa comunicação com Deus. E aí hoje, se você já busca isso, maravilhoso, que top, continue realmente buscando. Mas lembre que tem outras pessoas que não conseguem fazer isso sozinho. E principalmente se estiver sobre a sua liderança. São seus filhos, seu cônjuge, sua família. Você tem a responsabilidade de buscar trazer essas pessoas junto com você, através de uma liderança. E aí, quando a gente fala isso, a gente não está falando aqui de autoritarismo, de imposição. Ah, eu sou mãe, eu vou impor. De forma alguma. De forma leve. Precisa ser de maneira prazerosa. Porque nós estamos buscando trazer essas pessoas para Deus. E se isso é de forma pesada, imposta, esquece. Principalmente filhos. Eles não vão se achegar de maneira alguma. Eles vão olhar para você e ter repulsa. O filho que ele tem essa imposição do pai, ele tem esse problema com esse pai, com essa mãe, ele internaliza esse problema para Deus. Ele tem muito mais dificuldade de se achegar a Deus. Porque Deus é nosso pai maravilhoso. E se ele olha como criança e olha para o seu pai, olha para sua mãe, e não vê amor, não vê essa grandeza que é estar nos braços do Pai, então ele vai se afastar ainda mais do Senhor. Então é sua responsabilidade, é minha responsabilidade trazer essa clareza, trazer essas pessoas para Deus, através da sua liderança, através da sua sabedoria. Fala aí, Alex. É bem isso, Liz. E enquanto você fala aí, me deu uma lembrança na minha infância. Tinha um vizinho lá na rua, que eles, eu creio que ainda são cristãos, de uma igreja muito tradicional. E devido ao contexto que você já conhece um pouco, né, meu contexto familiar, eles não deixavam os filhos deles brincar comigo. Você vê que a falta de sabedoria, né, por não saber interpretar o evangelho. E não brincavam comigo, ficavam muito presos em casa. Certamente iam para a igreja forçados. Sim. E hoje, nenhum dos dois filhos dessa pessoa estão nos braços do Senhor. É com pesar, né, que a gente fala. Mas por conta disso, a imposição, né? Quando você tenta impor as coisas de Deus, vai ficar parecendo que é Deus que está conduzindo dessa forma, querendo impor que você faça. Não, Deus nos dá o livre-arbítrio. Você é livre para fazer o que você quer de sua vida. Principalmente, adorar a Deus. E
existem dois caminhos. E aí, infelizmente, tanto que uma vez ele até veio a gente estava num grupo, ele chegou e falou, né, rapaz, que eu não gostava de crente. Eu não gostava, eu tinha uma raiva por conta entre aspas, né, da hipocrisia. Eu já tem muito contexto, né? Porque tem esse que eu disse, que a mãe não deixava ele brincar, da minha outra vizinha que me ameaçou quando eu estava estudando com outra denominação, que aí eu ia jogar videogame na rua, ela disse que ia falar com a minha instrutora que eu estava jogando videogame. Então eu fiquei com uma raiva tão grande que eu ficava abusando dos crentes. E aí ele falou, rapaz, você abusava tanto a gente, hoje você tá cristão. Isso é verdade, o mundo gira. E ele, infelizmente, não tá, mas eu creio que ele vai voltar para os braços do Pai. E a Amém. marca tá lá, né? Amém. Ele estava falando aí sobre. Opa, Pode falar. Amém. Ele estava falando aí sobre o amor, sobre a família. Aí veio aqui na memória aqui, né? Um tempo atrás. Assim, quando era criança, tipo, a minha mãe mesmo, ela tinha rejeição, né? A avó, no caso, minha avó, né? Rejeitava muito ela, né? E ela sofria bastante. Tanto é que a sociedade, tipo, acaba aqui excluindo ela, né? Não sei se é por causa da mãe dela, que falava tanto dela, né? Acabou essa exclusão. Aí, tipo assim, no meu caso, tipo, ela também não dava carinho pra gente, né? A gente tinha esse carinho, essa aproximação, né? Aí, com o tempo, graças a Deus, né? Aí, conheci uma família, ensinou como amar as pessoas, né? Então, Uau. graças a Deus, Deus vai colocando as pessoas, né? Na vida da gente. E hoje é paz para minha filha. De outra forma de carinho, não é somente igual. A parte dela era só agredir, né? Então, hoje já mudou completamente. É algo que vem na lembrança, assim, que ainda está tentando apagar, né? Assim, alguns vestígios, Agora, né? agora se ele falar, fazer uma pergunta assim, pergunta não, trazer uma reflexão, né? Você sabia que ela deu o que ela tinha? Certamente ela só replicou o que ela recebeu. E não foi por maldade. Não. Viu? Mas eu creio que o Senhor vai curar essa marca dentro de você. É muito, Vai ser. muito doloroso. Que a gente, que a gente espera, né, de um pai ou uma mãe, é sempre o amor, né? Sempre. Verdade. Mas Eu aprendi, tipo assim, fui aprender com outras pessoas, né? O verdadeiro amor, né? Da família, com o pai, a mãe com os filhos. Fui aprender com outra família. Graças a Deus, né? Que esse era. aí que entra Deus e aquela frase que eu ouvi uma vez e aí se confirma muito, né? Homem faz sexo, Deus faz filho. E ele viu que você já não aguentava mais e colocou uma outra família para lhe dar amor. Porque Deus é Pai. Toda a minha trajetória de vida também. Em certos momentos, Deus sempre levantava alguém para estar me direcionando, me dando uma palavra. Hoje eu sou muito independente, eu não consigo, eu preciso tratar até isso em mim, eu reconheço. Eu preciso tratar isso em mim, que é muito difícil eu seguir orientações e conselho de alguém, porque eu fui criado sem alguém para me dar um direcionamento. Eu fui aprendendo com a vida, apanhando com a vida, sabe? Então é muito difícil. Eu tenho algo dentro de mim que eu prefiro apanhar errando, sabe? Aprender com o erro. A gente está até falando disso, já foi ministrado com isso. Aprender com o erro, com o meu erro, que eu sei que depois que eu aprender, eu não volto mais para aquela rota, do que ser orientado por alguém. Porque a vida foi assim, a vida me moldou a ir aprendendo num caminho,
sabe? Também não tive pai. Minha mãe não foi muito presente, porque ela tinha que suprir as necessidades de casa. Então, praticamente eu fui criado sem pai e sem mãe. Eu só via minha mãe à noite. Quando cuidei de dois irmãos, já é de outro relacionamento, né, que ela teve. E eu praticamente fui pai e mãe de meus irmãos, que ela tinha que trabalhar, assim como meu padrasto. Então fui aprendendo uma vida. Foi a vida, mas eu creio que é caminhando, sabe? Em cada momento, no céu de minha vida, aparecia alguém para estar me dando um empurrão, um direcionamento. E aí as coisas foram. Então, Deus é nosso Pai. Ele só nos confiou, né, a um genitor, a genitora, e a gente tem que perdoá-los. Por isso que eles só deram o melhor deles. Infelizmente, talvez esse melhor não foi o que a gente precisava no momento. Mas foi. E aí, Liz, que acrescenta? É isso. Gente, esse assunto é tão profundo, que se fôssemos falar sobre ele, a gente ficaria aqui até meio-dia, 1 hora, 6 horas da tarde falando sobre isso. E assim, Denise, o pessoal que vai assistir, que está assistindo ao vivo, que vai assistir gravado, é fundamental que liberarmos esse perdão para os nossos pais. Não sei se vocês sabiam, mas a maioria dos nossos problemas hoje, tudo que enfrentamos, as nossas dificuldades, grandes dificuldades, vem aí desse nosso passado. Desse nosso passado sofrido. Todos nós tivemos problemas. E os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. E tudo que eles fizeram com a gente, eles estavam imaginando aí na cabeça que era assim, para nos proteger, porque amava muito. Ah, mas minha mãe me batia muito. Sim, ela, na cabeça dela, ela me amava tanto que ela precisava me bater para mim poder, para inibir as minhas ações negativas, para que eu não fosse para o mundo, para que eu não me pervertesse, para que eu fosse um ser humano melhor. E era o entendimento dele. E aí, na nossa fase adulta, se você estudar aí PNL, coaching, todos esses processos, terapia, tudo que nós passamos hoje, nossas dificuldades, veio lá do passado. Foram padrões adquiridos. Então é muito profundo esse assunto, né? E vamos aí, cada um que passar por aqui, que ouvir sobre isso, busque essa cura, a cura das emoções através do perdão. O perdão, ele é libertador. E aí você fala assim hoje pra mim, Denise, não, Liz, mas eu não tenho mais raiva de minha mãe, eu não tenho essa mágoa. Infelizmente tem sim. O que você sofreu lá no passado, você traz isso com você até hoje. Você, mesmo conscientemente, eu sei que minha mãe, meu Deus do céu, nossas mães aí, pais, tão idosos, quem os tem? É claro que a gente olha com piedade, mas lá no fundo a gente nutre essa mágoa do passado. Então a gente precisa liberar perdão, precisa entender, porque só vamos conseguir realmente liberar aí deixar para trás vícios emocionais, repetição de padrão, é o pior de tudo. É o que a gente replica nos filhos. Não, mas eu não sou igual a minha mãe. Eu não ajo como ela. Existem dois tipos de pessoas. As que vão agir exatamente como foi criada, vai fazer tudo igual os pais. Eles me maltrataram muito, então eu vou ter filhos e vou maltratar meus filhos. E tem um outro padrão. Eu sofri muito, eu fui muito maltratada, isso me trouxe muita dor, então eu vou fazer o contrário com meus filhos. E aí são aqueles pais permissivos, que deixam os filhos fazer tudo o que quer, que ama de forma errada. Ui, como assim ama de forma errada? É aquele amor sem limite. Então essa pessoa que foi ferida no passado, se ela não liberar perdão, se ela não conseguir reconhecer isso, a maternidade ou paternidade vai ser bem comprometida. Ou para um lado, de muita repressão, ou para o outro, de liberdade sem limite. Então, gente, vamos buscar isso aí. Comece hoje a olhar para o passado, olha para os seus pais, olha o que eles fizeram no passado com você e começa a ter piedade, misericórdia deles. Gente, imagina como foi o passado de sua mãe. Comece a pensar assim. O quanto ela não foi massacrada. O quanto ela não foi, sabe, penalizada na infância. Então ela entendeu que aquela era a maneira correta de educar os filhos.
E se ela deu certo, e se ela não se perdeu no mundo, não fez atrocidades, é porque ela foi criada da forma certa. Então ela vai educar os filhos da mesma maneira. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso compromete uma vida inteira. Não é uma vida inteira, é uma geração inteira. Verdade. Mas é isso, Deus chegou antes e essa história vai mudar muito. Sim. Jesus. De Jesus. Já mudou, né, Denise? Tá, sim. Cada dia melhor. Amém. 25. 25. Vai aí para nós, Denise. Então vamos lá. Crônicas 25. Para o serviço do culto, Davi e os diretores do culto destacaram os filhos de Asaf, de Emã e de Tum, profetas que se serviam de liras, cítaras e símbolos. Listas das pessoas empregadas nessa tarefa. Da família de Asaf, Zacur, José, Natanias e Azarela. Eles dependiam de Asaf, que executava a música segundo as instruções do rei. Da família de Iditum, Godolias, Sori, Jesaías, Asábias e Matatias eram 6 sob a direção de seu pai Idito. Este, ao som de liras, profetizava para celebrar e louvar a Deus. Da família de Emã, Bocias, Matanias, Oziel, Subael, Jerimote, Ananias, Unanim, Eliata, Gidelte, Romante, Ezer, Zasbacaze, Meilote, Ótive e Mouziote. Eram todos filhos de Emã, o vidente do rei. Desculpa. Voltando aqui, porque eu fui espirrar aqui. O rei vidente do rei, a quem ele transmitia a palavra de Deus, para lhe exaltar o poder. Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas, sob a direção do pai. Todos eles participavam dos cânticos do templo de Deus, ao som de símbolos, cítaras e liras, prestando serviço no templo de Deus, sob as ordens do rei. Asaf e Dito e Emã, que tinham aprendido a cantar para Deus, foram contados com seus parentes, eram 288, todos hábeis em seu ofício. Tiraram sorte para a escala do serviço com iguais oportunidades para grandes e pequenos, para experientes e principiantes. A sorte caiu primeiro para a família de Asaf. O primeiro foi José, com seus filhos e irmãos, eram 12. O segundo foi Godolias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O terceiro foi Zacur, com seus filhos e irmãos, eram 12. E o quarto foi Isari, com seus filhos e irmãos, eram 12. O quinto foi Natanias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O sexto foi Bocias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O sétimo foi Israel, com seus filhos e irmãos, eram 12. O oitavo foi Jesaías, com seus filhos e irmãos, eram 12. O nono foi Matanias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 10º foi Semei, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 11º foi Azareel, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 12º foi Asábias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 13º foi Subael, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 14º foi Matatias, com seus filhos e irmãos, eram 12.
O 15º foi Jeremote, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 16º foi Ananias, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 17º foi Jesbacasa, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 18º foi Anani, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 19º foi Melote, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 20º foi Eliada, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 21º foi Oti, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 22º foi Gidelte, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 23º foi Maziote, com seus filhos e irmãos, eram 12. O 24º foi Romente, Ezer, com seus filhos e irmãos, eram 12. Tudo que era 12. Liz, Alex? Aqui a gente, nesse capítulo aqui, o que a gente vê? Primeiro, Davi escolheu os sacerdotes, né? A gente estava falando de liderança e tudo mais. A grande preocupação dele era trazer essa comunhão do povo e Deus. Agora ele estava escolhendo os músicos, 288, e dividido dessa maneira aí que Denise leu. E no próximo capítulo ele já vai escolher os porteiros. Então, para ele, isso era prioridade. Ah, sei lá, chama alguém aí, ó, convida, escolhe aí sacerdotes, alguém para tomar conta. Não, isso aqui para ele era prioridade. Ele parou tudo para fazer essa divisão, para deixar muito claro, para trazer a responsabilidade para cada um desses. Por quê? Para o Senhor, a gente precisa das nossas primícias. Quando se fala de aproximar do Senhor, aqui ele entendia que teria que ser as primícias, acima das leis que precisava ser estabelecida no seu reino, acima de tudo. Tinha um Deus todo-poderoso. E tinha um povo que tem a tendência, como nós também, de se afastar do Senhor, de buscar qualquer distração como desculpa. E aqui existiam as pessoas responsáveis para estarem ali, para estar ensinando, o sacerdote, os músicos, para louvar o Senhor. Quem deveria fazer aquela tal função? E depois os porteiros que nós vamos ler agora, os guardas dos tesouros, os oficiais, os juízes. Então, para cada uma das funções, estava ali suprido de famílias que estavam prontas, preparadas para realmente executar isso aí. Então, a gente vê aqui a grande importância que Davi dava a essa conexão com Deus. Vamos ao 26. Vamos ao 26, gente. No 26, funções dos porteiros. Quanto às divisões dos porteiros, 1 Crônicas, capítulo 26. Gente, bom dia, sejam bem-vindos, Camila, Mateus, o pessoal que entrou aí por último. Nós estamos finalizando aqui o último capítulo e nós estamos aprendendo muito aqui, com exemplos extraordinários que foram deixados para nós. Funções dos porteiros. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Messelemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemitas, Zacarias o primogênito, Gediel o segundo, e Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto. Então o quinto, Jonaã o sexto, Elionai o sétimo, e os filhos de Obed-edom foram Senaías o primogênito, Josabate o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, e Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também o filho de Semaias, nasceram filhos que dominaram a terra, sobre a casa do seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaias, Otniel, Rafael, Obed, Eliasabe, com seus irmãos, homens valentes.
Eliú e Semaquias. Todos esses foram filhos de Obed-edom. Eles e os seus filhos, seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 72 de Obed-edom. E os filhos de Messelemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dentre os filhos de Merari, foram os filhos Sirim, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai constituiu como chefe. Ilquilias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, e os filhos de Oza foram 13. Desses se fizeram turmas de porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos que ministraram na casa do Senhor. Lançaram sorte, assim os pequenos como os grandes, segundo a casa dos seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias, e lançou a sorte por si, o seu filho Zacarias, conselheiro estendido, e saiu a sorte do norte. E Obed-edom a sul, e os seus filhos as casas dos tesoureiros. Supim e Oza do ocidente, para a porta, juntamente o caminho na subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, no oriente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Pabar. Ok? Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. Os guardas dos tesouros. Então nós falamos dos porteiros, agora nós vamos falar sobre os guardas dos tesouros. E quanto aos levitas, Aias tinha cargo de tesouros da casa do Senhor e dos tesouros de coisas sagradas. E quanto aos filhos de Ladã, filho de Ladã, Gessonita, foi chefe dos seus pais, Jeeli, Zetão e Josué, seu irmão, Joel, seu irmão. Esses tinham cargos dos tesouros da casa do Senhor. Para os Anramitas, os Isarias, para os Hebronitas, os Elitas, Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E os seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicri, seu filho, e Seloiote, seu filho. Estes Selomitas, seus irmãos, tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e seus chefes dos pais, capitães de milhares e sentenças, capitães de exército, tinham consagrado. Dos despojos de guerra, as consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, vidente, e Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, Joabe, filho de Jeruia, tudo quanto qualquer um tinha consagrado estava debaixo da mão desses guardas, que era Selomita e os seus irmãos, os oficiais e os juízes. Dos Isarias, Kenanias, dos filhos que foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes, dos Hebronitas foram Asabias e os seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios de Israel, daquém do Jordão para o ocidente, e em toda a obra do Senhor, e todo o serviço do rei. Dos Hebromitas eram Gerias, o chefe dos Hebromitas, entre as suas nações, entre as suas gerações, entre os pais, no ano 40 do reino de Davi, e buscaram e acharam ali varões valentes em Jazer de Gileade. E os seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefe dos pais, o rei Davi se constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, a meia tribo de Manassés, para todos os negócios da casa de Deus e para os negócios do rei também. Então foram 2.700 chefes dos pais que Davi constituiu aqui, oficiais e juízes. Então aqui nós temos uma história de líderes sendo levantados aí sobre a liderança do reinado de Davi.
Então, bastava que ele fosse poderoso, que ele fosse um grande rei, que ele ganhasse vitórias. Não, ele precisava de pessoas. Pessoas que estivessem alinhadas ali junto com ele, que tivessem o mesmo propósito, que realmente pudesse replicar. Porque nós sabemos que não existe, gente, nós irmos sozinhos a lugar nenhum. A gente pode ir até rápido, né, sozinho. Mas se você quer ir longe, você precisa estar acompanhado. Mas acompanhado de pessoas que realmente falem a mesma língua. Pessoas que buscam o mesmo objetivo. E aqui era o que Davi estava buscando. Pessoas que assumissem a liderança sobre o comando dele, claro, né, sobre um alinhamento que ele tinha, e que essas pessoas pudessem ajudar a conduzir o povo. Lembra que o povo estava totalmente perdido? Depois de Moisés, depois de Josué, e aí vieram os juízes, entrava um, saía outro, e eles estavam sem conseguir aí esse direcionamento, e aí pediram rei, veio Saul, aí fez aquelas atrocidades, né, no final, e agora Davi. Então ele entendeu que esse povo precisava de direcionamento, principalmente espiritual. E aí a gente vê no capítulo 26 toda essa preocupação, no 25, no 24 também, de constituir pessoas para orientar o povo. E por último foram os oficiais e os juízes, para julgar as causas diversas. E foram achados entre esses homens aí a capacidade de administrar, dentre esses cabeças, eles sempre falam isso, né? Cabeça de cada família, por isso que cita os nomes, os primogênitos, geralmente, para poder continuar esse trabalho aí. Nada a acrescentar. Você, Denise. Também não. Podemos encerrar. Sim. Então, gente, obrigado por mais um dia. Amanhã encerraremos, né? Crônicas. Sim, em nome de Jesus. Primeira Crônicas. Agradecer por mais um dia, Denise, pelo testemunho. Vai impactar muitas vidas. Sim, com certeza. Vai impactar Gratidão muitas por vidas. você estar aqui me dando essas orientações também, todo dia. Gratidão também por vocês. Continue levando. Vai impactar muitas vidas. Que bom. É isso. Quando tem linguagem, né, e unidade, a gente caminha junto. É isso. Agradecer ao Senhor por vocês, por mais um dia, e amanhã estaremos aqui, mesmo horário, mesmo canal. Obrigado, Liz. Obrigado, Denise. Até mais. Obrigada, tchau. Bom dia. Bom dia, Tchau, gente. tchau. Bom dia.